Milionário encontra mendiga na rua e a reconhece. Era o amor da sua infância. O que ele fez deixou todos sem palavras. Rafael estava em um de seus restaurantes favoritos no centro da cidade. Um lugar sofisticado onde se sentia à vontade para refletir sobre os negócios enquanto desfrutava de uma refeição de alta gastronomia. Aos 29 anos, ele era um dos empresários mais respeitados da região, conhecido por sua habilidade incomum de transformar oportunidades em negócios milionários. Dono de diversas imobiliárias e centenas de propriedades, Rafael parecia ter tudo o que qualquer pessoa poderia desejar, mas o vazio de uma família ausente e as memórias do passado ainda o acompanhavam silenciosamente. Naquele dia, enquanto degustava um prato requintado e pensava sobre os desafios do próximo investimento, algo fora do comum chamou sua atenção. Do lado de fora da ampla janela de vidro que dividia o restaurante da calçada movimentada, ele viu uma mulher jovem, com os cabelos desalinhados e roupas sujas, sentada no chão. Ela olhava para as pessoas que passavam apressadas, estendendo a mão em um gesto silencioso de pedido de ajuda. Rafael desviou o olhar por um momento, intrigado com a sensação de familiaridade que aquela imagem lhe causava. Sentindo-se compelido a agir, Rafael pagou rapidamente a conta e saiu do restaurante. Aproximou-se da mulher com cautela, sem saber exatamente como iniciar a conversa. Ao chegar perto, ele perguntou gentilmente: "Qual é o seu nome?" A mulher levantou os olhos, visivelmente cansados, e respondeu com a voz baixa: "Débora, Débora Santana." O nome ressoou nos ouvidos de Rafael como um eco distante de seu passado. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao perceber quem estava ali diante dele. Débora, sua antiga colega de escola do ensino médio. Ela era a garota por quem ele fora secretamente apaixonado, agora tão diferente da lembrança viva e alegre que guardava dela. Rafael engoliu em seco, tentando processar a surpresa e o choque de encontrar Débora naquela situação. "Você é filha da Marcela?" perguntou Rafael, com a voz trêmula de incredulidade. Débora assentiu, confirmando a identidade que Rafael mal conseguia acreditar. Ela explicou que havia vindo do interior para a cidade grande em busca de oportunidades, mas as coisas não saíram como planejado. Após o falecimento de sua mãe, Marcela, e sem conseguir manter o aluguel, Débora acabou sendo despejada do lugar onde morava. Rafael, curioso e preocupado, perguntou onde era, e Débora revelou: "Eu morava no edifício Estrela." Rafael sentiu um nó se formar na garganta ao ouvir isso. O edifício Estrela era um dos muitos prédios de sua propriedade, parte de seu vasto império imobiliário. Ele engoliu seco, percebendo que, indiretamente, era responsável pelo despejo de Débora. A culpa começou a corroer seus pensamentos, enquanto refletia sobre as implicações de seus negócios, algo que até aquele momento ele nunca havia considerado de forma tão pessoal. Rafael tentou disfarçar o choque e a culpa, mas não conseguiu evitar sentir-se responsável pela situação de Débora. Ele imediatamente ofereceu ajuda, convidando-a para ir até sua casa, para que tivesse um lugar seguro onde ficar. Débora, hesitante no início, acabou aceitando, movida pela necessidade e pela confiança que ainda sentia por Rafael, apesar do tempo que havia se passado. No caminho para a mansão, Rafael parou em uma loja de roupas elegantes. Ele percebeu que Débora precisava de algo mais do que apenas um teto. Ela precisava de dignidade e conforto. Guiando-a pela loja, Rafael ajudou Débora a escolher algumas peças novas. Ela, um pouco envergonhada, aceitou as roupas e agradeceu repetidamente, enquanto escolhia discretamente peças mais simples, preocupada em não gastar demais. Rafael, notando a hesitação dela, insistiu para que ela pegasse tudo o que precisasse. Ele sabia que era o mínimo que poderia fazer por alguém que estava tão vulnerável.
Débora escolheu algumas roupas básicas e confortáveis, e Rafael complementou com alguns acessórios e produtos de higiene pessoal, garantindo que ela tivesse tudo para se sentir melhor. Durante o tempo na loja, Rafael e Débora conversaram sobre o que havia acontecido nos anos que se passaram desde a escola. Débora contou brevemente sobre a luta para encontrar trabalho e como a vida se tornou difícil após a morte de sua mãe. Rafael escutava atento, absorvendo cada detalhe com um misto de tristeza e determinação. Ele queria fazer mais por ela, mais do que apenas roupas e um lugar para ficar. Queria ser uma presença positiva em sua vida. Chegando à mansão, Débora ficou impressionada com o luxo e a grandiosidade do lugar. Rafael mostrou-lhe o quarto de hóspedes e lhe entregou as roupas novas. Débora, ainda surpresa com a generosidade de Rafael, agradeceu emocionada e foi tomar um banho, sentindo a água quente em sua pele pela primeira vez em meses. Era uma sensação quase esquecida, que lhe trouxe uma breve, mas poderosa sensação de alívio. Enquanto Débora tomava seu banho, Rafael sentou-se na sala, perdido em pensamentos. Ele não conseguia afastar o sentimento de responsabilidade por Débora ter chegado àquela situação. Quando Débora saiu do banho e se juntou a ele, conversaram sobre o passado, relembrando os tempos de escola. Rafael, com certo embaraço, revelou que sempre fora apaixonado por ela, mas nunca teve coragem de confessar. Débora sorriu timidamente, confessando que também gostava dele, mas que sempre achou que Rafael jamais notaria uma garota como ela. Eles continuaram conversando, cada um revelando seus sentimentos e medos. Débora contou como a perda de sua mãe e as dificuldades financeiras a levaram a viver nas ruas. Rafael ouviu em silêncio, refletindo sobre a fragilidade da vida e a forma como suas decisões empresariais impactavam outras pessoas. Ele pediu desculpas a Débora por todas as dificuldades que ela enfrentou, mas Débora, mostrando uma força surpreendente, disse que não o culpava. As circunstâncias estavam além do controle de ambos. Naquela noite, Rafael tomou uma decisão que mudaria sua trajetória. Ele não apenas queria ajudar Débora, mas também queria fazer algo maior. Percebeu que seu sucesso poderia ser usado para um propósito mais nobre e decidiu que era hora de dar um novo rumo à sua vida. O encontro inesperado com Débora o despertara para a realidade que ele não podia mais ignorar, e ele estava determinado a usar seus recursos e influência para ajudar aqueles que precisavam. Os dias na mansão de Rafael começaram a adquirir um ritmo próprio. O luxo e a serenidade do lugar eram uma mudança radical para Débora, que ainda se ajustava à nova rotina, tentando encontrar seu lugar naquele mundo tão diferente da calçada fria onde esteve há poucas semanas. Rafael fazia o possível para que Débora se sentisse em casa, mas ele sabia que, apesar de todo o conforto, as marcas da vida nas ruas não desapareceriam tão facilmente. Rafael se via dividido. A culpa pelo despejo de Débora ainda o consumia. A imagem de Débora sendo forçada a deixar o edifício Estrela por causa de seus negócios estava sempre em sua mente. Ele tentava compensar oferecendo o que podia: apoio, uma casa segura e, mais importante, sua companhia. A felicidade de tê-la por perto novamente era inegável, mas havia uma sombra que ele não conseguia dissipar totalmente. Débora, por outro lado, estava agradecida por ter um lugar para ficar, mas a adaptação não era fácil. Os traumas dos dias e noites nas ruas ainda pesavam sobre seus ombros. Ela tinha dificuldade em relaxar completamente, como se a qualquer momento pudesse perder tudo novamente. As noites eram as piores, quando os ruídos da cidade invadiam a mansão e traziam de volta memórias desconfortáveis dos becos onde ela costumava se abrigar. Rafael percebia essas sombras no olhar de Débora, mas não sabia como afastá-las. Tentando entender melhor o que ela havia passado, Rafael começou a investigar discretamente o passado de Débora.
Ele descobriu mais sobre a vida de sua mãe, Marcela, e a luta que ambas enfrentaram antes de vir para a cidade grande. Marcela, que havia sido uma mulher trabalhadora e determinada, deixou o interior com a esperança de um futuro melhor para Débora, mas a cidade grande nem sempre era gentil. Quando Marcela adoeceu, a situação se deteriorou rapidamente e Débora, ainda jovem, foi obrigada a assumir responsabilidades maiores do que deveria. Rafael também percebeu que Débora nunca teve uma rede de apoio real. Agora, era ele quem precisava preencher esse papel, mas a pressão para não decepcioná-la era grande. Ele queria ajudar Débora a encontrar um propósito novamente. Sabia que apenas oferecer abrigo não seria suficiente. Débora era uma mulher forte, mas precisava de algo mais para reconstruir sua vida. Durante uma tarde chuvosa, Rafael e Débora se sentaram juntos na sala de estar. O barulho suave da chuva contra as janelas, criando um ambiente introspectivo. Débora, ainda um pouco retraída, abriu-se um pouco mais sobre suas experiências recentes, contando sobre as dificuldades de encontrar trabalho e a constante sensação de insegurança que sentia enquanto vivia nas ruas. Eu tinha que manter um olho aberto até quando dormia, contou Débora, olhando para o vazio. Nunca sabia o que poderia acontecer. Qualquer coisa, a qualquer hora. Não há descanso. Rafael escutou em silêncio, sentindo um aperto no peito. Ele desejava poder apagar todas aquelas memórias de Débora, mas sabia que isso era impossível. Tudo o que ele podia fazer agora era oferecer um presente e um futuro melhores. Enquanto Débora tomava um banho à noite, Rafael decidiu arrumar algumas coisas no antigo escritório da mansão. Ele abriu uma gaveta antiga, onde guardava lembranças da adolescência, coisas que não havia mexido há anos. No meio de papéis amarelados e objetos esquecidos, encontrou um envelope dobrado, com seu próprio nome rabiscado no canto. Rafael reconheceu o envelope imediatamente. Era uma carta que ele havia escrito para Débora nos tempos de escola, mas nunca teve coragem de entregar. Com o coração acelerado, Rafael abriu o envelope e releu a carta. Nela, ele confessava seus sentimentos por Débora, contando como era apaixonado por ela, mas nunca conseguiu expressar isso por medo de ser rejeitado ou de atrapalhar a amizade que tinham. As palavras ingênuas e sinceras de sua versão mais jovem o fizeram sorrir e suspirar, lembrando-se de como tudo parecia simples e complicado ao mesmo tempo naquela época. Rafael ficou segurando a carta por alguns minutos, ponderando se deveria ou não mostrar para Débora. Ele sabia que o conteúdo não era nada incriminador, mas ainda assim, trazer à tona seus sentimentos do passado poderia complicar o que eles estavam tentando reconstruir. No entanto, uma parte dele sentia que Débora tinha o direito de saber o que ele havia sentido por tanto tempo. Finalmente, Rafael decidiu mostrar a carta para Débora. Quando ela voltou para a sala, Rafael estava sentado com o envelope na mão, claramente nervoso. Débora, Rafael começou, hesitando um pouco. Eu encontrei algo que queria te mostrar. Na verdade, é algo que eu deveria ter te mostrado muitos anos atrás. Débora olhou para o envelope e depois para Rafael, curiosa. Ele lhe entregou a carta e observou enquanto ela abria cuidadosamente, lendo as palavras escritas por um Rafael mais jovem. Conforme Débora lia, seu rosto alternava entre surpresa e emoção, e Rafael não conseguia prever como ela reagiria. Após alguns minutos de silêncio, Débora levantou os olhos, um sorriso tímido surgindo em seus lábios. Rafael, eu não fazia ideia. Débora disse suavemente, as palavras dele ainda ecoando em sua mente. Eu sempre fui péssimo em expressar meus sentimentos, Rafael admitiu envergonhado. E por isso nunca entreguei essa carta. Achei que era melhor deixar as coisas como estavam. Débora segurou a carta contra o peito por um instante, absorvendo o momento.
Ela confessou que também sentia algo por ele na época, mas que nunca teve coragem de revelar. Os dois riram de como eram tolos na adolescência, ambos tão próximos e, ao mesmo tempo, incapazes de se abrir um para o outro. A carta acabou se tornando um ponto de conexão inesperado entre eles. Trouxe à tona sentimentos antigos, mas também ofereceu um terreno comum para que pudessem se aproximar ainda mais. Débora, com um brilho renovado nos olhos, agradeceu a Rafael por ter guardado a carta, dizendo que aquilo significava muito para ela, especialmente agora. A convivência na mansão trouxe a Rafael e Débora uma oportunidade única de se conhecerem novamente, não apenas como os colegas de escola que um dia foram, mas como duas pessoas moldadas por suas experiências de vida. Para Rafael, era uma chance de aprender sobre a importância de suas decisões empresariais e o impacto que elas poderiam ter na vida das pessoas. Para Débora, era o começo de uma jornada para redescobrir sua força e encontrar um novo propósito. Inspirado pelo reencontro com Débora e determinado a fazer a diferença, Rafael decidiu iniciar um ambicioso plano para criar um programa social voltado para moradores de rua. A ideia era oferecer abrigo, alimentação e oportunidades de requalificação para que essas pessoas pudessem reconstruir suas vidas, assim como Débora estava fazendo. Rafael sabia que tinha os recursos financeiros e a influência necessários para fazer o projeto acontecer, mas logo percebeu que o caminho seria mais complicado do que imaginava. Desde o início, Rafael encontrou resistência de alguns de seus investidores e sócios que temiam que o projeto pudesse afetar negativamente os negócios lucrativos das imobiliárias. Eles argumentavam que a imagem pública de Rafael poderia ser comprometida se ele se envolvesse com questões sociais controversas, como a assistência a moradores de rua. Alguns temiam até mesmo uma queda na valorização das propriedades de Rafael, caso os abrigos fossem próximos de áreas residenciais. Além das dificuldades internas, a mídia rapidamente começou a questionar as intenções de Rafael. Alguns jornalistas sugeriram que o projeto era apenas uma tentativa de melhorar sua imagem pública após as revelações sobre o despejo de Débora do edifício Estrela. Outros especulavam que Rafael estava tentando compensar um passado de decisões empresariais controversas. As manchetes eram implacáveis e as críticas começaram a afetar Rafael mais do que ele gostaria de admitir. Débora, observando a situação, ofereceu-se para ajudar no projeto. Ela acreditava que poderia usar sua experiência pessoal para contribuir de maneira significativa, ajudando Rafael a entender melhor as necessidades daqueles que ele queria ajudar. No entanto, ao se envolver mais profundamente, Débora enfrentou o preconceito de algumas pessoas ligadas ao projeto. Investidores e consultores a olhavam com desconfiança, questionando sua capacidade de contribuir de forma relevante. O passado nas ruas parecia um estigma difícil de apagar. Durante uma das reuniões do projeto, um dos investidores fez um comentário ácido. Com todo o respeito, Rafael, você realmente acha que alguém que viveu nas ruas pode ter a experiência necessária para lidar com um projeto tão complexo? Disse, lançando um olhar cético para Débora. Débora, sentindo o golpe, manteve a compostura, mas Rafael viu a dor em seus olhos. Ele interveio, tentando defender Débora, mas percebeu que sua palavra também não seria suficiente para mudar as mentes daqueles que já haviam decidido descreditar a contribuição dela. A tensão entre os dois aumentava à medida que essas situações se repetiam, criando um abismo de insegurança e frustração. O relacionamento entre Rafael e Débora começou a sofrer com a pressão externa. Rafael estava constantemente preocupado em equilibrar os interesses do projeto com as expectativas dos investidores, enquanto Débora se sentia cada vez mais isolada e desvalorizada. Em casa, as conversas que antes fluíam naturalmente tornaram-se carregadas de tensão e mal-entendidos.
Débora sentia que, apesar de Rafael estar ao seu lado, ele não conseguia compreender completamente os desafios emocionais que ela enfrentava ao ser constantemente julgada por seu passado. Um dia, após uma reunião particularmente difícil, Rafael e Débora tiveram uma discussão intensa. Débora, exausta de ter que provar seu valor constantemente, expressou sua frustração. Eu sei que você quer ajudar, Rafael, mas parece que ninguém aqui realmente acredita que eu possa fazer a diferença. É como se meu passado nas ruas fosse um fardo que eu nunca vou conseguir deixar para trás. Rafael tentou acalmá-la, mas suas palavras soaram superficiais naquele momento. Débora, eu estou tentando, eu realmente estou. Mas você precisa entender que convencer essas pessoas não é fácil. Eles estão acostumados a ver o mundo de um jeito muito diferente. E por que eu preciso convencê-los? Débora rebateu, com lágrimas nos olhos. Eu não deveria ter que provar a todo momento que mereço estar aqui. Você tem ideia de como é cansativo? Rafael ficou em silêncio, sentindo-se impotente. Ele sabia que Débora estava certa, mas não tinha uma solução imediata para oferecer. A pressão de equilibrar seus sentimentos por Débora, o desejo de fazer o bem e as constantes barreiras impostas pelos investidores estavam começando a cobrar um preço. Naquele momento, Rafael percebeu que precisava de uma nova abordagem. Ele não podia continuar tentando agradar a todos e, ao mesmo tempo, perder a confiança de Débora. Precisava fazer uma escolha clara sobre o caminho que queria seguir e como lidaria com os desafios que surgiam. Decidido a virar o jogo, Rafael convocou uma reunião com seus principais investidores e parceiros. Ele apresentou novamente o projeto social, desta vez destacando não apenas as razões humanitárias, mas também os benefícios de longo prazo para a comunidade e para as empresas envolvidas. Rafael usou dados e estudos para mostrar que ajudar moradores de rua poderia reduzir a criminalidade e melhorar o bem-estar social, algo que, indiretamente, também valorizaria as propriedades na região. Rafael também fez questão de destacar o papel de Débora no projeto, falando sobre sua experiência e sua capacidade de oferecer insights que ninguém mais poderia. Ele afirmou com firmeza que o projeto não seria bem-sucedido sem as contribuições únicas que Débora poderia fazer, e deixou claro que estava disposto a seguir adiante com ou sem o apoio daqueles que continuassem a duvidar. Débora, assistindo à apresentação, sentiu uma mistura de alívio e orgulho. Rafael estava finalmente usando sua voz e sua influência para defendê-la de forma clara e decidida. Ainda havia um longo caminho pela frente, mas Rafael havia mostrado que estava comprometido com o projeto e, mais importante, com ela. Embora os desafios continuassem, o relacionamento entre Rafael e Débora começou a se fortalecer novamente. Eles perceberam que, para superar as adversidades, precisariam estar unidos e confiar um no outro, não apenas como parceiros no projeto, mas também como amigos e possíveis companheiros de vida. O projeto social tornou-se um símbolo da jornada de ambos, um esforço conjunto para não apenas ajudar os outros, mas também para redefinir suas próprias vidas e valores. Cada passo era uma escolha, cada desafio era uma oportunidade de crescer, e juntos, Rafael e Débora estavam aprendendo a enfrentar seus medos, inseguranças e a complexa realidade de seus mundos entrelaçados. Débora começou a se envolver mais profundamente no projeto social, decidida a fazer a diferença não apenas por si mesma, mas também por todos que ainda sofriam nas ruas. Durante suas visitas aos locais de apoio temporário que Rafael estava ajudando a estruturar, Débora reencontrou rostos familiares do seu passado. Eram antigos vizinhos e conhecidos do edifício Estrela, pessoas que, como ela, foram obrigadas a deixar suas casas e se viram sem um teto para dormir. Ver essas pessoas novamente trouxe à tona uma onda de emoções em Débora.
Ela reencontrou Dona Lúcia, uma senhora que sempre a tratou como uma filha, agora debilitada e sem perspectivas. Também reencontrou Tiago, um jovem que, como ela, havia sido despejado e agora lutava para sobreviver nas ruas. Débora sentiu uma responsabilidade ainda maior de fazer o projeto funcionar e pressionou Rafael para acelerar as etapas de implementação do programa social. Rafael, precisamos fazer algo agora. Não podemos esperar mais. Tem gente lá fora que conheci desde criança, que sempre me ajudou quando eu precisava. Débora argumentou com urgência, suas palavras carregadas de uma determinação inabalável. Rafael concordava, mas sabia que as coisas não eram tão simples. Ele continuava enfrentando resistência dos investidores e das burocracias envolvidas em um projeto desse porte. Contudo, a paixão e o apelo de Débora o motivavam a buscar alternativas, redobrando seus esforços para tornar o projeto uma realidade o mais rápido possível. Enquanto isso, Débora também reencontrou antigos desafetos, pessoas que sempre duvidaram dela e que agora aproveitavam a oportunidade para jogar na sua cara as dificuldades que ela enfrentava. Entre esses encontros desagradáveis estava Carla, uma mulher que Débora conheceu no edifício Estrela e que sempre a considerou uma rival. Carla agora vivia nas ruas e não perdeu a chance de desabafar seu rancor. Olha só, se não é a Débora Santana, a garota que sempre achou que era melhor que todo mundo. E agora quer nos ajudar? Disse Carla com sarcasmo e amargura. Débora tentou manter a calma, explicando que realmente queria ajudar todos, sem exceção. Mas as palavras de Carla a deixaram abalada. Era como se cada passo adiante a trouxesse de volta a um lugar de dor e desconfiança, dificultando ainda mais sua caminhada. Rafael, ao perceber o impacto que esses encontros tinham sobre Débora, se viu diante de um dilema. Ele também estava sendo pressionado por seus sócios para abandonar o projeto, ou pelo menos reduzir seu envolvimento direto. As consequências de suas decisões empresariais começaram a se tornar mais evidentes, com possíveis perdas financeiras e o risco de manchar sua reputação no meio corporativo. Em uma reunião tensa com seus sócios, Rafael foi colocado contra a parede. Rafael, você precisa decidir. Não podemos continuar com essa instabilidade. Ou você segue com seus negócios como antes, ou apoia esse projeto arriscado e coloca tudo o que construímos em risco, disse um dos sócios claramente frustrado. Rafael sabia que o projeto social era importante, não só para Débora, mas para ele também. Era uma chance de redimir suas ações e fazer algo realmente significativo. No entanto, ele também sabia que isso significava tomar uma decisão que poderia mudar completamente o rumo de sua carreira. Ao final do dia, Rafael encontrou Débora no jardim da mansão, pensativa. Ela estava olhando para o horizonte, como se tentasse encontrar respostas para as perguntas que a atormentavam. Eu sei que não vai ser fácil, Débora, Rafael disse, se aproximando e sentando ao lado dela. Mas estou aqui e vou fazer o que for preciso para apoiar você e esse projeto. Débora olhou para Rafael, reconhecendo o peso de suas palavras. Ela sabia que ele estava enfrentando suas próprias batalhas internas e externas, e o simples fato de ele estar disposto a estar ao seu lado significava muito. Obrigada, Rafael. Isso é tudo o que eu preciso agora. Débora respondeu, segurando a mão dele com firmeza. Após semanas de trabalho árduo, reuniões intermináveis e inúmeros obstáculos superados, o grande dia finalmente chegou. A inauguração do Centro de Acolhimento para Moradores de Rua. O prédio estava impecável, com instalações novas, camas limpas e uma cozinha pronta para servir refeições quentes. Rafael e Débora haviam dedicado suas últimas semanas para garantir que tudo estivesse perfeito. Para eles, aquele projeto não era apenas um centro de acolhimento.
era um símbolo de esperança e um recomeço para muitas pessoas, incluindo Débora. No dia da inauguração, o centro estava cheio de convidados, voluntários, membros da comunidade e alguns dos moradores de rua que seriam beneficiados pelo projeto. A atmosfera era de celebração e esperança. Rafael, vestido com um terno impecável, olhava para o movimento com um sorriso discreto, sentindo-se orgulhoso do que tinham alcançado. Débora, ao seu lado, estava visivelmente emocionada, com os olhos brilhando de alegria. Porém, no meio da festa, um dos assessores de Rafael se aproximou com uma expressão preocupada. "Rafael, precisamos conversar. Agora", disse o assessor, puxando-o de lado. Rafael se afastou de Débora, percebendo imediatamente que algo estava errado. O assessor entregou-lhe um documento, uma notificação oficial, informando que o centro estava sob investigação devido a uma denúncia anônima que alegava irregularidades no projeto, incluindo supostos desvios de fundos e condições inadequadas para os acolhidos. A denúncia era grave o suficiente para colocar em risco a continuidade do centro de acolhimento. Rafael sentiu o sangue gelar. Ele sabia que as acusações eram falsas, mas uma investigação poderia atrasar ou até mesmo encerrar o projeto. Ele rapidamente compartilhou a notícia com Débora, que ficou perplexa ao ouvir sobre a denúncia. A alegria do momento desmoronou em questão de segundos. "Isso não pode estar acontecendo, Rafael. Trabalhamos tanto para chegar até aqui", Débora exclamou, visivelmente abalada. Rafael tentou acalmá-la, sugerindo que contratassem advogados e lidassem com o problema da maneira correta, seguindo todos os trâmites legais. "Vamos resolver isso legalmente, Débora. Não podemos nos precipitar", Rafael disse, tentando manter a calma. Mas Débora não estava disposta a esperar. Para ela, essa denúncia era uma sabotagem direta ao projeto e não conseguia aceitar que alguém pudesse estar tentando destruir tudo o que haviam construído com tanto esforço. Ela sentia que precisava descobrir quem estava por trás daquilo e confrontá-los diretamente. "Não, Rafael. Não podemos simplesmente esperar que a justiça faça o trabalho dela. Precisamos descobrir quem está por trás disso. Eu vou investigar isso pessoalmente", Débora respondeu determinada. Rafael e Débora entraram em um acalorado debate. Rafael argumentava que agir por impulso poderia piorar a situação, enquanto Débora insistia que não podiam se dar ao luxo de ficar de braços cruzados, esperando por uma resposta que poderia demorar demais. A tensão entre eles aumentava, cada um preso à sua própria visão de como o problema deveria ser resolvido. "Débora, por favor, confie em mim. Eu vou cuidar disso da maneira certa", Rafael insistiu, tentando apelar para a confiança que tinham um no outro. "E se a maneira certa for um erro, Rafael? E se não houver tempo para esperar? Essas pessoas precisam de ajuda agora, não daqui a meses", Débora rebateu, sua frustração transparecendo. Débora decidiu seguir seu instinto e, sem o apoio total de Rafael, começou a investigar por conta própria. Ela entrou em contato com alguns conhecidos da época em que morava no edifício Estrela, tentando rastrear possíveis fontes da denúncia. Usando suas habilidades de observação e sua rede de contatos, Débora descobriu pistas que indicavam que a denúncia poderia ter sido motivada por interesses de concorrentes de Rafael ou até mesmo por alguém dentro do círculo de investidores que se opôs ao projeto desde o início. Enquanto Débora se aventurava em sua investigação, Rafael sentia o peso da responsabilidade. Ele sabia que Débora estava apenas tentando proteger algo em que acreditava profundamente, mas também temia que seus esforços pudessem comprometer ainda mais o projeto. A falta de alinhamento entre eles começou a criar uma barreira e Rafael se viu forçado a reavaliar sua abordagem. Os dias seguintes foram repletos de incertezas. Rafael e Débora mal se falavam, cada um imerso em suas próprias estratégias para salvar o centro de acolhimento.
A distância entre eles crescia e o futuro do projeto parecia cada vez mais incerto. Débora se aproximou de pessoas influentes na comunidade e conseguiu marcar uma reunião com um possível informante, alguém que poderia ter informações sobre a origem da denúncia. Rafael, por sua vez, pressionou seus advogados para acelerar o processo legal e tentar uma resposta rápida para as acusações. A situação parecia um jogo de xadrez, com cada movimento precisando ser cuidadosamente calculado. Finalmente, Débora conseguiu uma pista sólida sobre o responsável pela denúncia, um antigo rival de Rafael no mercado imobiliário, que viu no projeto uma oportunidade de minar a reputação de Rafael enquanto avançava com seus próprios interesses. Débora compartilhou suas descobertas com Rafael e, embora ele estivesse relutante em admitir, soube que Débora estava certa ao seguir sua intuição. Com essa informação, Rafael e Débora decidiram unir forças novamente. Eles combinaram suas abordagens. Rafael lidaria com o lado legal e midiático, enquanto Débora usaria sua conexão pessoal para mobilizar apoio da comunidade. Juntos, conseguiram desmascarar as motivações por trás da denúncia e, com a verdade revelada, neutralizaram a ameaça que pairava sobre o centro de acolhimento. Apesar do susto e das divergências, o incidente serviu como um lembrete poderoso para Rafael e Débora sobre a importância de confiar e apoiar um ao outro, mesmo nos momentos mais difíceis. O centro de acolhimento finalmente abriu suas portas e o projeto que quase foi destruído se tornou um símbolo de resiliência e determinação para todos os envolvidos. Após o susto da inauguração e a batalha para manter o centro de acolhimento funcionando, Débora não conseguia tirar da cabeça a origem da denúncia. Algo ainda não fazia sentido para ela, e a necessidade de entender quem estava por trás daquela tentativa de sabotagem não a deixava em paz. Enquanto Rafael focava nos aspectos legais e tentava remediar os danos junto aos seus advogados, Débora continuava sua investigação. Débora recorreu a contatos que fez nas ruas e, aos poucos, juntando peças, começou a desenhar um quadro mais claro de quem poderia estar por trás da denúncia. Em uma tarde, enquanto revisava documentos e mensagens, Débora encontrou o nome de um dos antigos investidores de Rafael, que havia manifestado descontentamento com as mudanças no foco dos negócios para ações sociais. Era um nome que aparecia repetidamente em conexões e conversas que apontavam para interesses contrários ao projeto social. Convicta de que esse investidor, Paulo Ferraz, era o responsável pela denúncia, Débora foi até Rafael para confrontá-lo com a informação. Rafael, ao ouvir o nome, sentiu uma onda de frustração. Paulo Ferraz era um dos primeiros investidores que apoiaram suas imobiliárias, mas sempre fora relutante quanto ao envolvimento de Rafael em causas sociais, considerando-as um desvio de seu real potencial de lucro. Eu sabia que ele não estava satisfeito, mas nunca pensei que Paulo chegaria a esse ponto, Rafael disse, esfregando a têmpora enquanto tentava controlar a raiva. Rafael marcou uma reunião urgente com seus sócios e Paulo, determinado a esclarecer a situação. A reunião foi tensa desde o início, com Paulo negando qualquer envolvimento direto na denúncia, mas sua atitude defensiva e os argumentos inconsistentes tornaram evidente sua insatisfação com o rumo que Rafael estava tomando. Os outros sócios, embora divididos, também expressaram preocupações sobre o impacto financeiro que o projeto social poderia ter no império imobiliário. Rafael, você está deixando suas emoções nublarem seu julgamento. Este projeto está nos desviando do que realmente importa, lucro e crescimento. Nós não podemos nos dar ao luxo de arriscar tudo por um capricho social. Paulo disse, sua voz carregada de desprezo. Rafael, sentindo a pressão, foi forçado a tomar uma posição firme. Ele sabia que o projeto social era um risco,
Mas também sabia que era algo necessário, não apenas para Débora, mas para ele mesmo e para as pessoas que ele desejava ajudar. A discussão esquentou e Rafael confrontou Paulo sobre a denúncia, acusando-o de minar o projeto por interesses pessoais. Paulo, eu sempre te respeitei como parceiro de negócios, mas isso foi longe demais. Você tentou destruir algo que eu acredito e não vou deixar isso passar. Rafael disse, sua voz firme, mas carregada de desapontamento. Paulo se manteve inflexível, afirmando que suas ações eram para proteger os interesses da empresa e acusando Rafael de ser imprudente. A tensão escalou e Rafael teve que tomar uma decisão crítica: manter Paulo como sócio e comprometer o projeto ou romper a parceria e arriscar uma perda significativa para seu império. Débora, ao ouvir sobre o confronto, sentiu-se dividida. Por um lado, estava grata a Rafael por defender o projeto e por estar disposto a sacrificar parte de seus negócios para continuar. Por outro lado, sentia-se culpada por Rafael estar em uma posição tão complicada por causa dela. Seus medos e inseguranças começaram a tomar forma, e ela se perguntava se talvez tivesse ido longe demais, colocando em risco a carreira de Rafael, alguém que tinha tanto a perder. Rafael, eu não queria que você tivesse que fazer isso, Débora disse, sua voz cheia de incerteza enquanto falava com ele após a reunião com os sócios. Rafael a olhou, tentando tranquilizá-la, mas sabia que o momento era delicado. Débora, não é só por você. Esse projeto é importante para mim também. Não podemos sempre seguir o caminho mais fácil só porque é seguro. Eu acredito nisso e acredito em você. Rafael respondeu, segurando as mãos de Débora. Débora, porém, continuava lutando contra seus próprios demônios internos. Ela sabia que Rafael estava arriscando muito, e a culpa por ele estar naquela situação era esmagadora. Mesmo com o apoio de Rafael, ela não conseguia afastar o pensamento de que talvez ele estivesse sacrificando demais por algo que poderia não dar certo. A situação ficou ainda mais complicada quando outros investidores, vendo a posição de Paulo, começaram a questionar o compromisso de Rafael com o setor imobiliário. A confiança no império que Rafael construiu começou a vacilar, e rumores sobre uma possível ruptura interna se espalharam. Rafael precisava tomar uma decisão. Ou cortava os laços com aqueles que se opunham ao projeto e continuava, assumindo os riscos, ou cedia à pressão e encerrava o centro de acolhimento para salvar suas empresas. A decisão de Rafael era clara para ele, mas dolorosa. Ele chamou uma nova reunião com todos os sócios e, em um gesto definitivo, anunciou sua intenção de comprar a parte de Paulo na empresa, efetivamente removendo-o da operação. Rafael estava disposto a arcar com as consequências financeiras para manter o projeto social e seguir com suas convicções. Este é o caminho que escolhi, e se isso significa que terei que reconstruir parte do meu império, que assim seja, Rafael declarou, olhando firmemente para os sócios presentes. O clima na sala ficou tenso, mas Rafael não vacilou. Ele sabia que as consequências poderiam ser severas, mas estava preparado para enfrentá-las, com Débora ao seu lado. Débora, ao ver a determinação de Rafael, percebeu que precisava enfrentar suas próprias inseguranças. Ela se comprometeu a fazer o projeto valer a pena, não apenas para honrar o sacrifício de Rafael, mas para provar a si mesma que era capaz. Embora os conflitos e as revelações tivessem testado os limites de ambos, Rafael e Débora estavam mais determinados do que nunca a seguir em frente juntos, superando os desafios e transformando o projeto social em um sucesso, custasse o que custasse. Depois de semanas de negociações intensas e decisões difíceis, Rafael, com o apoio inabalável de Débora, conseguiu reverter a situação com seus sócios. Após muito diálogo e um apelo direto à consciência de todos os envolvidos,
Rafael encontrou uma maneira de acalmar os ânimos e reestruturar os negócios para que o projeto social pudesse continuar sem comprometer totalmente o império imobiliário que construíra ao longo dos anos. Os sócios que ainda tinham dúvidas sobre o futuro acabaram aceitando as condições propostas por Rafael, confiando em sua liderança e visão. Com o caminho finalmente desimpedido, Rafael e Débora reabriram o centro de acolhimento. A reinauguração foi um evento marcante, com a presença da comunidade, voluntários e algumas das pessoas que o centro pretendia ajudar. Para Débora, era um momento de culminação de todos os esforços e sacrifícios que ambos haviam feito para tornar aquele sonho realidade. Durante a cerimônia de reabertura, Débora foi convidada a fazer um discurso. De pé, diante de uma plateia atenta, ela segurou o microfone com mãos trêmulas, mas seu olhar era firme. Ao iniciar suas palavras, Débora compartilhou sua história, os altos e baixos de sua vida, desde a perda de sua mãe até o tempo nas ruas, e o impacto transformador do reencontro com Rafael. Eu sei o que é sentir que o mundo te virou as costas. Sei como é lutar todos os dias apenas para sobreviver. Mas também sei o que é receber ajuda, um gesto de bondade que muda tudo. Este lugar é mais do que um abrigo, é uma segunda chance. E eu estou aqui para dizer que todos merecem essa chance. Débora disse com a voz carregada de emoção. A plateia ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Muitos se emocionaram, e Débora pôde ver lágrimas nos olhos de alguns dos presentes. Seu discurso não apenas deu voz à sua própria experiência, mas também inspirou outros a se envolverem e contribuírem para a causa. O centro de acolhimento se tornara mais do que um projeto social. Era agora um símbolo de esperança e resiliência para toda a comunidade. Rafael, observando Débora falar, sentiu um orgulho imenso. Ele sabia que sem Débora nada daquilo teria sido possível. Após o discurso, quando Débora desceu do palco improvisado, Rafael a encontrou e, sem hesitar, a abraçou apertado. Naquele momento, todas as dúvidas e inseguranças que ambos sentiam foram dissipadas. "Oh, você foi incrível!" Rafael murmurou no ouvido de Débora, ainda segurando-a com firmeza. "Eu só falei a verdade." Débora respondeu sorrindo, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Com a energia do momento ainda pulsando ao redor deles, Rafael soube que era hora de dar um passo adiante. Ele segurou as mãos de Débora e, com um olhar sincero e cheio de emoção, finalmente expressou o que vinha sentindo por tanto tempo. "Débora, eu quero que saiba que tudo o que fiz foi por acreditar em você, em nós. Eu te amo. E quero construir um futuro ao seu lado, não apenas aqui no centro, mas em todas as partes da minha vida." Rafael disse, sua voz firme, mas suave. Débora, surpresa e tocada pelas palavras de Rafael, sentiu seu coração acelerar. Ela sabia que os sentimentos estavam ali há muito tempo, mas ouvir Rafael confessar seu amor de forma tão aberta e honesta era algo que ela não esperava. "Eu também te amo, Rafael." Débora respondeu, suas palavras fluindo com facilidade, como se fossem a coisa mais natural do mundo. "Eu sempre amei." Rafael sorriu e, naquele momento, fez o pedido que vinha amadurecendo em seu coração. Ele se ajoelhou suavemente diante de Débora, tirando um pequeno anel do bolso, um gesto que fez os olhos de Débora se arregalarem de surpresa e emoção. "Débora Santana, você aceita se casar comigo? Eu quero passar todos os dias da minha vida ao seu lado, construindo não apenas esse projeto, mas uma vida inteira juntos." Débora cobriu a boca com as mãos, sentindo as lágrimas de alegria escorrerem pelo rosto. O público ao redor prendeu a respiração e todos os olhos estavam fixos neles. A emoção no ar era palpável. "Sim, Rafael, eu aceito", Débora exclamou com um sorriso radiante. Rafael se levantou, colocando o anel no dedo de Débora enquanto a plateia aplaudia e comemorava.
O momento era de pura felicidade, e o futuro deles, cheio de promessas e novas possibilidades, parecia finalmente tomar forma diante de seus olhos. Com o compromisso mútuo selado, Rafael e Débora começaram a planejar não apenas o futuro do centro de acolhimento, mas também o futuro como marido e mulher. A relação que antes era de apoio e parceria se transformou em algo mais profundo, com ambos encontrando forças e esperanças renovadas na companhia um do outro. No entanto, conforme os dias passaram, Rafael começou a notar algo que o preocupava. Débora parecia mais cansada do que o normal, frequentemente reclamando de dores que antes não mencionava. Ela, que sempre fora cheia de energia e determinação, agora demonstrava sinais de fadiga e indisposição. Inicialmente, Rafael achou que fosse apenas o desgaste emocional de tudo o que haviam passado. Mas conforme os sintomas persistiram, ele começou a se preocupar seriamente. Débora, sempre otimista, tentava minimizar as preocupações de Rafael. Deve ser só estresse, Rafael. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Ela dizia, tentando tranquilizá-lo, mas Rafael não estava convencido. Decidido a não deixar nada ao acaso, Rafael insistiu para que Débora fizesse alguns exames. Débora, embora relutante, acabou cedendo, principalmente para acalmar Rafael. No entanto, conforme as consultas avançavam, as suspeitas médicas começaram a indicar algo mais sério, aumentando a ansiedade de Rafael. Rafael sentiu um novo peso em seus ombros. Ele tinha medo de perder Débora justo quando finalmente tinham encontrado um caminho juntos. A tensão entre a alegria de estarem construindo um futuro e o medo do que os exames poderiam revelar adicionava uma camada de incerteza que eles não estavam prontos para enfrentar. Com o apoio de Rafael, Débora manteve a esperança. Mesmo diante desse novo desafio, ambos sabiam que estavam juntos nisso e que, independentemente do que viesse a seguir, eles enfrentariam lado a lado. E assim, entre planos e incertezas, Rafael e Débora continuaram sua jornada, com o amor e a coragem como guias em um mundo cheio de possibilidades e desafios ainda por vir. Meses se passaram desde a reabertura do centro de acolhimento, e a vida de Rafael e Débora entrou em um ritmo de estabilidade e esperança renovada. As preocupações com a saúde de Débora, que tanto angustiaram Rafael, foram gradualmente substituídas por alívio e alegria. Os exames indicaram que os sintomas de Débora eram resultado do estresse e do desgaste emocional dos últimos tempos, mas ela estava saudável. Com o apoio de Rafael, ela começou a se cuidar melhor. E a saúde e a vitalidade logo voltaram a fazer parte de sua rotina. Um dia, durante uma manhã tranquila, enquanto Rafael preparava o café da manhã na cozinha da mansão, Débora entrou com um sorriso enigmático no rosto. Ela segurava nas mãos um pequeno teste de gravidez. Rafael, percebendo a expressão dela, ficou curioso. "O que foi?" Rafael perguntou, notando o brilho especial nos olhos de Débora. Débora estendeu o teste para ele e Rafael viu as duas linhas claras que confirmavam: Débora estava grávida. O choque inicial deu lugar a uma onda avassaladora de felicidade. Rafael, sem conseguir conter as lágrimas, abraçou Débora com todo o amor que sentia. "Nós vamos ser pais!" ele exclamou, ainda tentando assimilar a notícia. "Isso é incrível!" Débora riu entre lágrimas de felicidade, sentindo-se completa e cheia de gratidão pelo caminho que os trouxera até ali. Para eles, a chegada de um bebê era o maior símbolo de um novo começo, um presente que celebrava todas as batalhas vencidas e o amor que florescera mesmo nas circunstâncias mais adversas. Com a notícia da gravidez, os preparativos para o casamento também se intensificaram. Rafael e Débora optaram por uma cerimônia simples, mas repleta de significado. Eles escolheram se casar no próprio centro de acolhimento, rodeados pelas pessoas que ajudaram e conheceram ao longo do projeto social.
Para eles, aquele lugar representava não só o amor entre eles, mas também o compromisso que assumiram de transformar vidas. No dia do casamento, o centro de acolhimento estava decorado com flores brancas e luzes suaves. Débora caminhou pelo corredor improvisado, vestindo um simples vestido branco que irradiava sua beleza e serenidade. Rafael a esperava no altar, o sorriso no rosto refletindo toda a felicidade e gratidão que sentia. Quando Débora chegou ao seu lado, Rafael segurou suas mãos e ambos trocaram olhares que diziam mais do que palavras poderiam expressar. A cerimônia foi repleta de emoção. Os votos de Rafael e Débora foram sinceros e cheios de promessas de amor, respeito e apoio mútuo, independentemente dos desafios que viessem a enfrentar. Quando finalmente trocaram alianças, os aplausos calorosos dos presentes ecoaram pelo salão, e o casal se beijou, selando o compromisso de construir um futuro juntos. Alguns meses depois, o grande dia chegou, o nascimento de Enzo, o filho de Rafael e Débora. A emoção de segurar o pequeno nos braços pela primeira vez foi indescritível. Enzo era a concretização de tudo pelo que haviam lutado. Um símbolo de amor, esperança e resiliência. Rafael, com o bebê nos braços, olhava para Débora, sentindo que todas as dificuldades que enfrentaram os haviam levado exatamente onde deveriam estar. Rafael e Débora, agora como pais, refletiam sobre suas jornadas. Ambos vieram de passados marcados por perdas e desafios. Mas cada obstáculo os havia moldado e os preparado para o momento que viviam agora. Eles estavam determinados a continuar ajudando outras pessoas, expandindo o projeto social e criando novas oportunidades para quem precisasse. Sentados no jardim da mansão, Rafael e Débora observavam o pôr do sol com Enzo nos braços, sentindo a suave brisa do entardecer. A visão de sua família, unida e cheia de amor, era um presente que Rafael nunca imaginou que receberia. Ele se virou para Débora, segurando-a com ternura, e ambos trocaram um sorriso que dizia tudo. Eles haviam vencido. Você sabe, Débora, quando te encontrei naquela calçada, nunca imaginei que estaríamos aqui hoje, juntos, com um filho nos braços. Rafael disse, a voz embargada pela emoção. A vida é cheia de surpresas, Rafael. Mas o importante é como escolhemos lidar com elas. E eu escolho agradecer todos os dias por ter você e o Enzo na minha vida. Débora respondeu, seus olhos brilhando de gratidão. Eles permaneceram em silêncio por um momento, apenas apreciando a paz do instante. Rafael e Débora, com Enzo entre eles, olharam para o horizonte, cheios de esperança para o futuro. Sabiam que o caminho não seria sempre fácil, mas juntos tinham a força para superar qualquer obstáculo. Com o coração repleto de amor e gratidão, Rafael e Débora se comprometeram a continuar suas jornadas, não apenas como casal e pais, mas como agentes de mudança, inspirando outros a acreditar que, independentemente das circunstâncias, sempre há uma nova chance de recomeçar. E assim, com Enzo nos braços, eles encararam o futuro com confiança, prontos para escreverem os próximos capítulos de suas vidas. Um futuro cheio de amor, propósito e um profundo senso de missão. A história de Rafael, Débora e Enzo estava apenas começando, e o melhor ainda estava por vir. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe seu like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.